Saudações, eu não quero o seu like. O que eu quero é fazer uma síntese de opostos. Eu quero abstrair a lógica, fazer com que as pessoas tenham consciência das possibilidades infinitas que elas podem alcançar na unificação de opostos. Eu fiquei em casa pensando como eu poderia simplificar um pouco isso para introduzir esse tema que eu quero abordar no canal. Aí eu pensei na metáfora de Platão, no mito da caverna. Platão falava sobre o mito da caverna. Para quem não conhece, o mito da caverna é quando existe uma caverna em que as pessoas estão dentro da caverna e elas estão todas observando sombras que existem nas paredes. E elas estão há tanto tempo habituadas a observar as sombras na parede que elas acreditam fielmente que as sombras elas são a realidade absoluta. No entanto, uma dessas pessoas ela se desprende do hábito de observar as sombras na parede, então ela sai da caverna. Ela percebe que aquilo era a consequência de uma luz que havia atrás deles, que fazia sombras, e tudo que eles enxergavam eram reflexos de si próprios. Quando essa pessoa sai da caverna, ela percebe então uma realidade totalmente diferente, uma natureza totalmente diferente, e ela tenta trazer as pessoas de dentro da caverna para fora da caverna para que as pessoas compreendam que tudo que elas viam na realidade era só um jogo de reflexos de si mesmas que elas viam nas paredes. No entanto, as pessoas, quando elas se deparam com a luz externa, elas veem que essa luz ela causa incômodo por conta do hábito que elas tinham, por conta do conforto que elas tinham de observar as coisas na parede. Esse é o mito de Platão. O que ele quis dizer é que as pessoas elas precisam ter um processo mais lento, gradual, em que elas vão se habituando aos poucos com a luz que está fora da caverna. E é exatamente esse ponto, essa neutralidade, que eu quero alcançar, que não é nem o extremo de estar fora da caverna e nem o extremo de se manter dentro da caverna. Tanto porque é preciso se manter em mente que a natureza ela também está em jogo e ela se transforma. Então a pessoa que ela saiu da caverna e viu a luz, ela viu a luz, porém ela não levou em consideração o fato de que o dia vai passar e vai anoitecer, ou vão aparecer nuvens e vai chover, terão tempestades. Então nem sempre estar fora da caverna vai ser algo proveitoso, algo satisfatório, vai ser algo construtivo. Então, de certa forma, ela vai precisar voltar para a caverna. Ela vai precisar entrar de novo na escuridão da caverna para se abrigar das alterações da natureza, do movimento, da transformação. E se a gente prestar atenção nessa metáfora e a gente usar uma chave fundamental, que é a chave da analogia, a gente consegue abstrair a lógica e aplicar o mesmo princípio em todas as situações da nossa realidade. Nós vemos à nossa volta, na nossa vida individual, conflitos, na nossa vida interna, conflitos. Nós vemos no mundo externo, conflitos. Vemos as pessoas brigando por times de futebol, vemos as pessoas brigando por partidos políticos, direita, esquerda, vemos as pessoas brigando por gostos musicais, rock ou pagode. Vemos as pessoas criando guerras por causa de ideologias religiosas. Vemos a guerra que existe entre a crença e a ciência. Só que tudo isso, todos esses problemas que estão se manifestando na realidade à nossa volta, eles são reflexos, assim como no mito de Platão, em que a realidade era só sombras. Tudo que está à nossa volta
esses conflitos externos que provavelmente, possivelmente trarão até uma terceira guerra mundial, são na verdade reflexos de conflitos internos, de dois princípios básicos da nossa realidade. A nossa realidade ela é dual. Ela é alta, baixa, ela é preta e branca, ela é boa e má, ela é lógica e abstrata, ela é verdade e mentira. Porém, a tentativa do nosso ego em selecionar a realidade e escolher aquilo que ele deseja, aquilo que ele qualifica como certo ou errado, faz com que ele se desequilibre no meio ambiente e perca total controle sobre si próprio e sobre sua adaptação à natureza e às transformações que o meio causa. O ser ele é composto dessa dualidade, desse princípio dual. A nossa mente funciona de duas maneiras. De uma maneira lógica, racional, uma maneira instintiva, uma maneira sensorial, abstrata, emocional. Se a gente conseguir compreender as sensações, independente de quais sejam, independente de ser ódio ou amor, independente de ser raiva ou prazer, ou medo ou alegria, conforme nós utilizamos essa síntese de ambos os princípios da dualidade, quando nós sintetizamos ele e utilizamos a lógica para que ela seja um instrumento de transformação de interpretações individuais daquilo que eu sinto de acordo com os estímulos externos, então eu vou conseguir permitir com que as minhas sensações, as minhas emoções, elas se transformem. E eu vou conseguir observar essa transformação. E é exatamente nisso que se baseia a expansão de consciência. Expandir a consciência nada mais é do que estar consciente dos estímulos externos e das sensações que eles produzem dentro do ser. Conforme nós individualmente fomos nos adaptando às sensações, aos estímulos externos que são inevitáveis e eles vêm o tempo todo, nós vamos conseguir domesticar a nossa parte instintiva, a nossa parte animal, que é aquela que nos impede de ter a real liberdade e a capacidade de se adaptar ao meio e solucionar os problemas, e vamos alcançar um estado de consciência superior, na qual a gente vai conseguir sintetizar. A gente não vai se focar na razão, na lógica, mas a gente também não vai se focar nas sensações instintivas, nas sensações animais, nas paixões. O que nós vamos fazer é uma síntese, independente de qual seja a realidade à nossa volta, independente de qual seja a verdade ou a mentira, porque tudo o que importa, na verdade, é se ter consciência das sensações. Tudo o que importa é utilizar a lógica como um instrumento para que a gente consiga transformar as sensações quando elas caem. Porque os conflitos eles vêm da insatisfação, da infelicidade, da tristeza, da angústia, das sensações negativas, porém elas são necessárias, elas devem existir porque elas são a matéria-prima, a perspectiva, a base que o ser utiliza para conseguir produzir o oposto. E é por meio dessa síntese da abstração sensorial com a lógica racional, unidas em uma só, trabalhando juntas em um processo contínuo de construção de conhecimento e adaptação da realidade, é que se pode alcançar uma real e verdadeira expansão da consciência.